Olá, seja bem-vindo a todos a mais um vídeo do canal Cego à Nascença. Hoje eu irei falar sobre as Escrituras, as verdadeiras Escrituras, aquelas que estão escondidas há séculos e séculos de todos nós. Os manuscritos do Mar Morto são uma coleção de centenas de textos e fragmentos encontrados nas cavernas de Qumran, no Mar Morto. No fim da década de 1940 e durante a década de 1950, foram compilados por uma doutrina de judeus conhecida como essênios, que viveram em Qumran no século II antes do Salvador até aproximadamente. Porções de toda a Bíblia hebraica foram encontradas, exceto o livro de Ester e o livro de Neemias. Os manuscritos incluem também livros hipócrifos e livros de regras próprias. Seita. Os manuscritos do Mar Morto são de 1000 anos antes do que o texto original da Bíblia hebraica usada pelos judeus. Os manuscritos do Mar Morto foram casualmente descobertos por um grupo de pastores de cabras, que, em busca de seu animal, localizou em 1947 uma das primeiras cavernas, com jarros cerâmicos contendo rolos de papiro. Inicialmente, os pastores tentaram, sem sucesso, vender o material em Belém. Mais tarde, finalmente, conseguiram vender Atanásios, Samuel Bispo Mosteiro, ortodoxo sírio, em Jerusalém, e para Eliezer Suknik, da Universidade Hebraica. Testes com carbono confirmaram que os rolos de papel datavam o terceiro século antes do Salvador e a 68 depois do Salvador. Eles realmente eram antigos, em torno do mesmo tempo que o Salvador viveu. Eles são mais velhos do que qualquer outro manuscrito bíblico, sobrevivendo há quase 1000 anos. Desde a descoberta deles há quase meio século atrás, os rolos de papel foi objeto de grande interesse público. Os manuscritos do Mar Morto incluem um alcance de documentos contemporâneos que servem como uma janela para um período turbulento e crítico na história do judaísmo. Os pergaminhos do Mar Morto datam eventos que são descritos no Novo Testamento. Estudiosos apontaram semelhança entre convicções e práticas na literatura de Qumran. E um dos primeiros cristãos, estes compararam rituais semelhantes ao batismo, comidas comuns e propriedades mais interessantes e as estruturas organizacionais paralelas. O Mar Morto está localizado em Israel, aproximadamente a 15 milhas do leste de Jerusalém. É um mar considerado extremamente fundo. A atmosfera é tão baixa e muito seca, por isso é favorável à preservação de materiais como os rolos de papéis. A descrição da Bíblia em Gênesis 19 deu um terremoto destrutivo perto da área do mar durante o tempo de Abraão. É confirmada através de investigações arqueológicas e históricas. Os fragmentos do manuscrito recuperados nos arredores de Qumran representam um corpo volumoso de documentos, uma verdadeira biblioteca datando o terceiro século antes do Messias, para 68 depois do Messias, sem questionamento. A biblioteca é o maior achado arqueológico do século XX e contém alguns livros ou trabalhos em números grandes de cópias. Contudo, outros são representados só pedaços e fragmentos de pergaminhos. Existem milhares de fragmentos de rolo de papel. O número da composição, diferente representado,
é de quase 1000. E eles são escritos em 3 idiomas diferentes: hebreu, aramaico, língua falada pelo Salvador, e grego. Podemos dividir o texto encontrado em 3 tipos bíblicos. Esses trabalhos possuem partes na Bíblia hebreia. Todos os livros da Bíblia têm representações na coleção de pergaminhos do Mar Morto, menos o livro de Esther. A cópia mais antiga da Escritura do Antigo Testamento, conhecida até o dia de hoje, foi descoberta em 1979. São 2 minúsculos rolos de manuscritos feitos de prata, que eram usados como talismã e foram descobertos dentro de um túmulo em Jerusalém. Segundo os estudiosos, os pergaminhos reúnem os mais antigos documentos bíblicos já encontrado e os textos que descrevem o cotidiano de uma comunidade que há 2000 anos vivia isolada no deserto de Qumran. Os pergaminhos de pele de cabra e ovelha, embrulhados em panos, são cópia de trechos do Antigo Testamento e as descrições das crenças e dos costumes dos essênios, uma seita judaica que viveu há 2000 anos na região do Mar Morto. Os manuscritos permitem conhecer o judaísmo dos tempos do Salvador. O Mar Morto, na verdade, é um lago que fica entre Israel e a Jordânia, no vale do Rio Jordão. De tão salgadas suas águas, não abrigam nenhuma forma de vida, e com exceção a micro-organismos. Segundo pesquisadores, comprovam que realmente a Escritura existe. E o que está escrito nela? Nem eu nem você irão saber, pois ela está bem guardada e vigiada. Mas ela realmente existe. O Salvador disse: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. São elas mesmas que testificam de mim. Está escrito no livro de Al-Ruhana 5:39, mais conhecido como João. O Salvador nos disse: examinai a Escritura. Preste atenção no que o Salvador nos quer dizer. Sobre as Escrituras, ele disse as Escrituras e não a Bíblia. Preste atenção. Mas como nós vamos examinar a Escritura se elas estão escondidas e bem guardadas de toda a humanidade? A Bíblia contém partes da Escritura. Não tenho 100% de certeza, mas acredito que tenha. A Bíblia é uma cópia bem feita para nos enganar. A Bíblia está a favor da religião. Preste atenção em toda a palavra, lê com muita atenção aos mínimos detalhes. E o que o Criador nos deu o seu entendimento todos os dias, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Muitos perecerão por falta de conhecimento. Pesquisem, não fiquem só nas minhas palavras. E desde já, obrigado a todos por ver esse vídeo e até o próximo vídeo, se assim o Pai nos permitir. Canal Cego à Nascença.